Olá, eu vou falar um pouco sobre a promoção da saúde da criança no âmbito da saúde coletiva. Em 2015, em agosto, foi lançada essa portaria, a portaria número 1130, que instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Essa política, então, essa portaria, é composta no total de 21 artigos e ela foca muito essa questão das crianças em situação de vulnerabilidade, populações vulneráveis, e na primeira infância, que é de 0 a 5 anos. E também deixa claro a questão desses 3 pilares, do papel da família, sociedade e Estado, responsáveis pela saúde da criança, digamos assim, Então, primeiramente, essa política ela define que criança é de 0 a 9 anos e que a primeira infância é de 0 a 5, como eu já falei. Mas, nos serviços de pediatria são aceitas, são atendidas crianças e adolescentes até 15 anos. Então, assim, uma visão geral, parece meio confuso, mas não é tanto assim, É como se fosse um resumo dessa política, Então, ela é formada por esses 7 eixos, que eu vou falar um pouquinho especificamente. Cada eixo tem as suas estratégias. E, assim, quem que vai participar nessas estratégias, esses eixos? As várias redes de atenção à saúde e a atenção básica à saúde também. Então, por exemplo, o primeiro eixo, então, ele vai falar sobre a parte do início, Quando começa tudo, gestação, parto, nascimento e recém-nascido. Então, assim, nesse eixo tem que haver o incentivo na questão das doenças na gestação, então como HIV, das DSTs, sífilis principalmente, fomentar a questão do método canguru, da UTI neonatal, financiar, estimular essa vinculação da mãe, do bebê à atenção básica, então captação precoce, por exemplo, da gestante, com primeira consulta na primeira semana de vida, nos primeiros 7 dias, visita domiciliar, também realização das triagens neonatais, o teste do pezinho. O segundo eixo, então, aí vai abordar mais a questão do aleitamento materno, da alimentação complementar saudável, Então, assim, vai estimular todas essas iniciativas que já existem. Então, o Hospital Amigo da Criança, que ajuda, que propaga esses princípios, os 10 passos da amamentação e tudo mais, O estimular da amamentação das mães, que voltam ao trabalho, bancos de leite, estimular também e estabelecer normas para comercialização dos alimentos, dos leites e outros alimentos na primeira infância, bico, chupeta, mamadeira, O terceiro eixo, daí ele fala, então a criança estava no útero, nasceu, começou a se amamentar e agora ela está crescendo, Então, desenvolvimento integral, crescimento e desenvolvimento integral, acompanha isso. Então, assim, instituir a caderneta da criança, de saúde da criança, estabelecer que o acompanhamento, o crescimento da criança na primeira infância deve ser realizado na atenção básica, que é a puericultura, Então, estimular a puericultura. Esse seria o terceiro. Só abrindo um parênteses, eu acho assim, dá a impressão de que é muito óbvio, de que já existe tudo isso, que, assim, falando no sul, em termos de Maringá, Paraná, onde a gente tem uma situação mais favorecida economicamente, socialmente e em termos de saúde também. Agora, vale lembrar que o Brasil é imenso, essa política é nacional.
Então, existem regiões mais longínquas, né? Então, por exemplo, o Nordeste, onde não é tão óbvio assim, o acesso não é tão fácil. Então, tem que existir esse estímulo. Então, não é tão óbvio que não é toda criança que recebe a caderneta, não é toda, por exemplo, criança gestante que faz pré-natal. Então, assim, a nível nacional, essa política ela visa implementar essas ações para estimular esse desenvolvimento, digamos assim, né? Então, por isso que parece meio óbvio, né? Mas então tá. Fecha parênteses agora e continuando. Então a gente falou do desenvolvimento integral, o quarto eixo vai falar daí vai começar a especificar um pouco mais. Então, crianças com agravos mais prevalentes, crianças com doenças crônicas, né? Então, promover essa ação integrada às doenças prevalentes, fomentar a questão da atenção de doença crônica, internação domiciliar. O quinto eixo, ele vai falar das questões de violência, então, serviços especializados para crianças e famílias que sofrem de algum tipo de violência, principalmente no caso sexual, né? Prevenção de acidentes, na questão da cultura da paz. O sexto eixo, aí ele vai falar de crianças em situações de vulnerabilidade no geral, né? As com deficiência, propriamente disso, síndromes, deficiências congênitas e e aí outras populações, por exemplo, indígenas, negros, crianças quilombolas, crianças que vivem em área rural, né? Essa questão das águas e de floresta, né? Mas como assim, né? Por exemplo, o Amazonas, né? Que são aquela população ribeirinha, enfim. E crianças de rua, situações de rua, ou crianças em situações de risco de desastres, por exemplo. Crianças que estão em situação de trabalho infantil, que também parece uma coisa, nossa, mas existe isso ainda, né? Para nós é uma coisa meio fora da casinha, mas existe, né? Quanto mais pobre a região, né, maior a chance da criança ter que trabalhar e não estudar e não se desenvolver de forma saudável. E, por último, a prevenção do óbito infantil, fetal e materno no sentido de vigilância. Então, a formação de comitês de vigilância, né, de óbito materno, fetal e infantil. Então, por exemplo, aqui em Maringá mesmo, todo caso de óbito materno, não Maringá, né, Paraná, óbito materno, óbito fetal, óbito infantil, é feita notificação, vai para a Secretaria de Saúde, né? E é feita toda uma investigação do que aconteceu, certo? Aí a Rede Cegonha é assim, ela foi instituída então em 2011, também por meio de uma portaria. Ela é uma rede que ela de cuidados que visa então o foco seriam as mulheres e as crianças. Então, assegurar às mulheres o direito de terem um planejamento reprodutivo, de terem um pré-natal com atenção humanizada, um parto, um puerpério humanizado, e também assegurar às crianças que elas têm o direito de nascer de forma segura, né, e ter um desenvolvimento e crescimento saudável. É meio que bater na mesma tecla, né? Mas, então, assim, quais seriam essas diretrizes, né, dessa rede cegonha? Avaliar e classificar risco de vulnerabilidade, fazer a vinculação precoce, né, da gestante, a unidade de referência, também para o parto e ao transporte seguro, então promover um transporte seguro da gestante. Então lembra lá, né, das questões das regiões mais longínquas, né, mais difícil acesso, então disponibilizar esse transporte, fomentar, né, a questão do parto humanizado,
de um parto seguro, com boas práticas. Então, capacitar as maternidades, capacitar as equipes, né? Fazer uma trabalho educativo, né? E financiar, assim, incentivar financeiramente a reforma das maternidades, enfim, né, para se adequarem. Atenção à criança, a saúde das crianças de 0 a 24 meses, então 0 a 2 anos, né, de forma resolutiva e com qualidade. E, de novo, acesso às ações de planejamento reprodutivo, então aos métodos contraceptivos, seja definitivos, né, ou não, pílulas e outros métodos. Então, fornecer isso para a mulher. Aí, com relação à Rede Cegonha, o que o Ministério da Saúde, então, ele faz? O que ele oferece? Ele oferece dinheiro, né, recursos, né, financiamento para poder, aquilo que eu já até comentei, ampliar a questão dos exames, né, de testes rápidos, né, porque isso tudo custa, né, dinheiro, e detecção de DSTs, então sífilis, HIV na gestação, ampliar e qualificar os leitos neonatal, leito de gestante de alto risco, né, adequar as maternidades, construir, custear centros de parto normal e casas de gestantes, bebê e puérperas. Isso não é muito ainda visto, né, mas a ideia é essa. Né? Então, e quem faz parte dessa rede Cegonha? Né? São 4 componentes. Então, a UBS, que é quem vai fazer o pré-natal, né? A questão do parto e do nascimento, então seria a maternidade. A terceira, puerpério e a atenção integral à saúde da criança, né? Então, aquilo que eu falei, visitas, busca ativa, né? E a questão logística também dos transportes, igual também eu comentei, né? Regulação do serviço de atendimento móvel de urgência. Existe o SAMU Cegonha, ó, que lindo, né? Tá, então a verificação também, se está sendo cumprido essas ações, ela deve ser feita anualmente, essa verificação pelo Ministério da Saúde, certo? De forma compartilhada com as secretarias, né? Com os conselhos nacionais, secretários, então o CONAS, com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais, que é o CONASENS, né? O financiamento para todas essas ações da Rede Cegonha, ele vem das 3 esferas, né? 4, né? União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá? A implantação da Rede Cegonha, ela deve ser nacional. Porém, vai começar pelas regiões mais prioritárias, né? Regiões de maior vulnerabilidade que necessitem mais. Então, aqui nós temos um exemplo, a guia da mãe, Rede Mãe Paranaense, tá? Rede Mãe Paranaense é muito parecida com a mãe curitibana, que é muito parecido com a mãe maringaense, então, assim, são poucas coisas que mudam, tá? Então, a Rede Mãe Paranaense. Então, ela é formada pela atenção primária, né? Então, a UBS, a APSUS, melhoria telesaúde, saúde bucal. Então, a gestante tem direito à saúde bucal. Na atenção secundária, seriam os ambulatórios de alto risco e também equipe multiprofissional. E na atenção terciária, né, a questão de ter uma referência hospitalar, né, as UTIs, bancos de leite, né, salas de parto, melhoria da sala de parto. O sistema logístico, então, o cartão SUS pré-natal, que é o cadastro, né, o transporte, a carteirinha, e o sistema de governança da rede serão formado por essas comissões intergestores bipartites, né, regionais. Então, as consultas, né, o cadastramento já conta com uma consulta, né, então o cadastramento ele é feito, pode ser feito pelo médico ou pela enfermeira, geralmente é pela enfermeira, né, então a paciente
tem um resultado positivo, né, um exame positivo de gravidez, o enfermeiro pode pedir esse exame, tá? Não precisa necessariamente ser o médico, esperar uma consulta médica. Tendo esse exame positivo, a enfermagem, né, a enfermeira já pode realizar o cadastro no CIS pré-natal e já realiza, digamos, a primeira avaliação, né, faz um exame físico, dados antropométricos, e solicita a primeira rotina de exames. Então, quando a paciente ela vem para consulta pré-natal com o médico, a gente fala que seria a primeira, não é a primeira, já é a segunda. Já vem com exames, então isso é uma coisa muito boa, tá? E a Rede Mãe Paranense, então, ela estipula que no mínimo 7 consultas de pré-natal, né? 2 no primeiro trimestre, 2 no segundo e 3 no terceiro trimestre. E uma consulta de puerpério. Então, isso é o mínimo, né? Se conseguir ser mais, beleza, né? Mas o mínimo seria esse. Aqui, então, a lista dos exames. Não é a função agora desta apresentação ficar decorando todos, né? Mas só para mostrar esse quadro, quais são os exames que a Rede Mãe Paranaense ela fornece. Então, por exemplo, cadê? Olha, o teste rápido de gravidez, teste rápido de HIV, né, no primeiro, segundo, terceiro, de sífilis, do VDRL, deixa eu ver, FTABS seria se por um acaso o VDRL tiver alterado, né? Que mais que temos aqui? Cultura. Eu queria ver um exame que não é muito feito aqui. Toxoplasmose. A toxoplasmose, por exemplo, né? A Rede Mãe Paranaense faz o IgG e o IgM nos 3 trimestres, né? Já o Ministério da Saúde, né, então, o âmbito nacional, não faz o IgG, faz só o IgM. Então, por exemplo, assim, só para exemplificar que existem pequenas mudanças, né, entre uma coisa e outra. É porque o Mãe Paranaense foi muito um protótipo, assim, protótipo não, foi influenciado pelo Mãe Curitibana, que surgiu primeiro, né? E eu tô falando isso porque eu sou de Curitiba, então por isso que eu assimilo mais essa informação, tá? Mas então o Mãe Paranaense não é exatamente o que o Ministério da Saúde preconiza. Geralmente o Ministério da Saúde tem um pouquinho menos, né? Que mais? Deixa eu ver um outro exemplo. De TSH, por exemplo, não tem. No Ministério da Saúde não é realizado, não é preconizado o TSH, por exemplo. Ok. Então, essa relação de exames complementares, né? Fora o que eu mostrei. Então, o exame odontológico, encaminhar para o dentista, preferencialmente no começo. A ecografia obstétrica é solicitada uma primeira já na primeira consulta. E o segundo exame seria entre 26 e 28 semanas, que seria, em tese, para tentar fazer uma morfologia, né? Uma idade ideal para isso. Apesar de não ser a morfológica, mas... e aí repetir depois se tiver intercorrências, tá? E também, nas gestantes HIV positivo, fazer a detecção teste de detecção de tuberculose. Mas isso aí é mais a nível secundário, né? E aí lembrar, puericulturas, então agora falando. Então, o que o Mãe Paranaense preconiza? No mínimo 8 consultas no primeiro ano de vida, tá? Mensal até 6 meses, depois a cada 3 meses até 1 ano. De 1 a 2 anos é semestral, então vai ser 2 vezes, né? E aí, a partir do terceiro ano de vida, anual, tá? O ideal para a vida inteira não, né? Mas para toda a infância. Mas
lembrando da política, né, priorizar até 5 anos, pelo menos, tá? Um detalhe que Maringá, mesmo sendo um lugar muito bom, a puericultura ela funciona muito bem no primeiro ano de vida. Depois ela já não é muito estimulada, né, muito preconizada, mas só um detalhe. E tem lugar que não faz puericultura, né, como já sabemos. Fica a dica, né? Então, na primeira consulta já deve ser tentar fazer a estratificação de risco. Então, a gente não diz mais baixo risco, a gente diz risco habitual, ou seja, que existe esse risco, né? Aí, situações de risco intermediário são essas. Estou mais exemplificando, tá? Mas, enfim. Então, assim, intermediário é aquela paciente que vai fazer o pré-natal na UBS. Assim, ó, o risco habitual é só na UBS. Risco intermediário, então, essas situações, aqui, que eu na tabelinha, seria faz o pré-natal na UBS e no ambulatório de ginecologia, tá? E alto risco faz o pré-natal na UBS e no ambulatório de alto risco, que daí é o nível hospitalar, tá? E aí são várias situações. Então, é feita uma estratificação. Vale lembrar que gestante sempre é nossa, é sempre da atenção primária. Por mais que ela tenha essa situação que vá para o ginecologista ou vá para o pré-natal de alto risco, ela não fica lá só, né? A base é na atenção primária. Então, ela nunca deixa de fazer o pré-natal na UBS. Então, não deve deixar de fazer, né? Então, aqui situações também de alto risco, só para exemplificar. Então, às vezes a paciente já é de alto risco no início, ou às vezes, né, faz no decorrer da gestação, ela vira de alto risco, ok? A criança também, que daí isso às vezes a gente esquece, depois que a criança nasce, ela também tem que ser estratificada, né? De risco habitual, intermediário. Intermediário tá muito mais relacionado a questões sociais, né? Idade, tempo de estudo, história prévia, então, mães que morreram no parto, né? Enfim, ou que tiveram histórias de aborto anterior. E as de alto risco aí são mais aquelas que são questões mais físicas, fisiológicas mesmo, né? Então, prematuridade, má formação, alguma triagem neonatal positiva, né? DSTs, desnutrição, obesidade, enfim, tá? Que daí são crianças que vão acompanhar em hospital, geralmente, né? Durante o primeiro ano e meio de vida também, tá? Então, aqui só para constar, os ambulatórios de alto risco aqui da 15ª região, que é a nossa, então faz parte o CISAMUSEP, a Santa Casa e o HU, ok? E aí lembrar, assim, que os hospitais e as maternidades que atendem as gestantes e crianças de alto risco, eles fazem parte desse HospiSUS, né? Que é como se fosse um incentivo do governo do estado, da Secretaria de Saúde, para poder qualificar o atendimento nessa questão de alto risco. Ok? Então, é isso.